Bem, eu vou conversar agora com Nazaré e Amaury Chaves, mãe e filho, que mexem com paisagismo, algo extremamente importante e interessante dos nossos dias. Bem, é um prazer poder falar com vocês, tudo bem? Tudo bem, Mauro, é um prazer também. Está ouvindo bem, Legal, Mauro. Amaury? Satisfação. O Amaury é engenheiro agrônomo, né? Então ainda incorpora bem mais conteúdo nessa nossa conversa. Que bom. Nazaré, qual é a importância que você vê do paisagismo no bem-estar das pessoas? Olha, Mauro, eu considero o paisagismo uma coisa muito importante, principalmente em se tratando do nosso clima, que nós temos um clima tremendamente quente e o paisagismo pode amenizar muito e ajudar muito a contribuir neste contexto. E tem o fator visual, né? Além do fator climático, tem o fator visual. Claro. O paisagismo é um quadro, é uma pintura. Amaury, o que é que entra de conhecimento técnico, agrônomo, no momento de confeccionar um paisagismo? Ou vai mais pelo talento? Não, Mauro, é imprescindível você ter conhecimento. A minha formação inicial foi civil, eu sou engenheiro civil e comecei a trabalhar com a minha mãe e eu percebi exatamente isso que você falou. Não basta só vontade, não basta só talento, não basta só desejo. Você precisa realmente ter um domínio daquilo que você está fazendo, um domínio técnico amplo. E aí eu voltei para a faculdade, fui me capacitar e me formei agrônomo, porque é necessário você ter conhecimento, a relação do solo com a planta, fisiologia, como a planta trabalha, a questão morfológica, né, para que você possa também compreender melhor as intervenções, o desenvolvimento dessas plantas no paisagismo. Então, existe realmente um back-off aí de conhecimento técnico imprescindível para que você realmente tome decisões mais assertivas. Nazaré, uma pergunta que eu sempre me fiz. Nós estamos na maior biodiversidade do mundo. Mas por que todo mundo que mexe com paisagismo aqui é dependente de fornecedores de São Paulo? Mauro, nós temos uma carência grande de fornecedores aqui. Atualmente, até que nós já temos viveiros que podem nos proporcionar esse fluxo de vegetação. Agora, o que é muito importante é você usar plantas que são adaptadas à nossa região. Porque se você manda pegar plantas no sul, elas vêm de viveiro, são plantas que muitas vezes não são propícias para o nosso clima, porque você tem que ver que quando você vai fazer um jardim, você tem que ver se essa vegetação vai se adaptar ao nosso clima. Não é só a beleza. É muito importante ver o fator pluviométrico, o fator de clima para a adaptação dessa vegetação. Daí que muitos projetos que já vêm prontos no pacote que vem a obra do Sul, a vegetação, se você não tiver o cuidado de consultar o projetista para adequar uma vegetação, você vai ter problema sério. Amaury, você teve uma experiência, vocês dois tiveram uma experiência muito forte recentemente com o transplante de samalmeiras na BR, em função da obra do BRT. Isso foi algo inédito, porque transplantar árvore é comum, mas transplantar árvore nativa daquele porte, creio que não seja tão comum assim. O que é que você me conta dessa experiência? Sem dúvida, Mauro, foi um desafio, né, muito forte, muito impactante, e realmente a gente encarou isso com essa responsabilidade. Foi uma operação inédita pelo porte do vegetal, por se tratar de uma árvore que é nativa nossa, e nós buscamos conhecimento para realmente assegurar que a operação ia ser bem feita. Trabalhamos, inclusive, em parceria com um amigo nosso de São Paulo, que também já tinha alguma experiência nesse segmento, e usando também o nosso conhecimento regional, o conhecimento técnico que eu estava te falando, a questão da morfologia, você entender como é que esse vegetal se comporta no solo,
que tipo de raiz, as intervenções do ponto de vista de poda que foram necessárias serem feitas, tanto do sistema aéreo da copa como do sistema radicular, que são as raízes. Se você não tiver esse conhecimento, você pode acabar fazendo uma operação errada, fazer um corte, uma inserção errada no vegetal e realmente levar ela ao fenecimento. Você já dá como garantido o sucesso? Esses vegetais já renasceram? 100%, 100%. Até te convido, qualquer hora dessa, você passar ali, né? Nós tivemos um desafio grande, foi um estudo, foi quase um mês de planejamento, porque existiam muitas interferências ao longo do caminho. Ela saiu ali da frente da Tucuruvi, a maior, foi 19 toneladas de árvore, e isso já depois de ter reduzido a copa e ter reduzido também a raiz. Ela pesou 19 toneladas. E no caminho até a rotatória do viaduto, o destino do plantio, né, existem fiações elétricas, essas até um pouco mais fácil de você contornar, mas existe uma passarela de pedestre em frente ao NAMA. Então você tinha ali uma limitação de altura para esse vegetal passar por baixo. Então precisamos até fazer uma intervenção um pouco mais drástica do que nós gostaríamos, mas sem dúvida alguma nos cercamos de todos os cuidados e eu já considero 100% realizado, sucesso total. Elas já estão em fase de rebrota, recomposição da copa de forma plena e vigorosa. Mas elas necessitam de um acompanhamento, Amaury? Você tem acompanhado o dia a dia delas? Tem algum tipo de insumo, algum tipo de fortificante para que ela se desenvolva? Não, na realidade, Mauro, esse acompanhamento ele não é diário. É um acompanhamento já a nível mensal, semanal, quando muito, mas eu não preciso mais desprender diariamente de um acompanhamento. A intubação ela é muito importante na etapa inicial, né? Na etapa do transplante, onde você realmente prepara a base, a adubação de fundação. Né? Então, nesse momento, sim, é uma adubação muito importante. Na sequência, em função do porte do vegetal, já não se faz mais tão importante essa adubação. Bem, essa experiência deve entrar na literatura do setor. Você acha que agora qualquer árvore nativa pode correr esse mesmo processo? Não, eu te diria Você que pode não fazer qualquer. transplante de mangueira? Pois é, isso que eu ia te explicar. Não qualquer, né? Na realidade, a samalmeira é a rainha da Amazônia, conhecida como rainha da Amazônia. Ela tem uma característica muito importante, né? Ela possui raízes tabulares, são chamadas tapopemas, e elas são raízes praticamente aéreas, que começam no terço inferior da planta e vai até a base, formando aquelas estruturas enormes que chamam muita atenção. As pessoas usam até de abrigo. Então, aquele tipo de sistema radicular, ela não tem muita profundidade. Ela não é tão exigente a nível de profundidade no solo. Ela se estabiliza como se fosse uma grande sapata, né? Uma grande fundação, como se fosse uma sapata. Então, esse conhecimento morfológico da planta é importante. Algumas espécies arbóreas, dependendo do porte, elas possuem um sistema radicular muito profundo, elas se desenvolvem muito em camadas profundas do solo, que às vezes essa inserção, esse corte que você faz na raiz, acaba realmente sacrificando. Então, não é qualquer espécie, principalmente em função também do porte dela. Nazaré, você já imaginou se as mangueiras pudessem ser transplantadas, que nós tivéssemos viveiros já de árvores adultas, que hoje cai mangueira quase todo dia na cidade, mas daí a gente planta aquela pequenininha que vai ser para os nossos bisnetos. Eu vi agora o caso do Parque Porto Futuro, que todo mundo plantou, tem 140 novas plantas, mas todas muito pequenininhas, vai demorar um bocado até elas conseguirem dar a sombra necessária. Nós não temos ainda tecnologia para resolver isso? Olha, Mauro, nós temos no nosso viveiro um quantitativo de árvores de bom porte já prontas para transplante, entendeu? Não poderia ser um pouco maior, entendeu? Mas são árvores que já são preparadas para ambientes, entendeu?
Então, Não é tirado de uma tecnologia hora para existe. outra. Nós temos árvores de porte considerável. Existe, para determinada espécie de árvore, tem. Eu não vejo a necessidade de você plantar um ipê com 50, 60 centímetros de altura, 1 metro de altura. Tem consideração de plantar ipê com altura muito maior. Amaury, a mangueira entra nesse seu conceito, na sua explicação? Sim, a mangueira ela faz parte dessa explicação. As mangueiras nossas de Belém são mangueiras quase todas já centenárias, essas grandes que você falou. Essas mangueiras são totalmente inviáveis você fazer esse tipo de operação. Primeiro, pela intervenção que você iria precisar. O que eu pergunto é o seguinte, se a gente, de vez em quando eu ouço falar que tal mangueira foi condenada, até porque está muito velha e tudo mais. Isso. Ao cortar, ao tirar, colocar uma outra já jovem, Sim, não adulta, sim. mas pelo menos jovem. Não, sem dúvida, é possível, principalmente se você trabalhar isso de forma planejada. Se você se programar para que isso aconteça, você consegue, no viveiro, por exemplo, no produtor que estaria preparando essas mudas de mangueira, você consegue já ir conduzindo essa planta para que ela atinja já um porte, como você falou, jovial, não de criança, mas já de um adolescente próximo, né, de um porte satisfatório, até por questões de depredação, vandalismo, né, de você realmente poder tirar proveito do vegetal, como você falou, não esperar para ficar para os seus netos, bisnetos, é totalmente possível, sem problema algum você consegue fazer isso. Então, na verdade, o nosso poder público municipal ainda não está aparelhado tecnologicamente para resolver essa questão, né? Porque eu vejo, por exemplo, televisão, passa um furacão em Miami, derruba 100 palmeiras. No dia seguinte estão as 100 palmeiras lá plantadas. As palmeiras melhor ainda, tá, Mauro? As palmeiras, elas são espécimes monocotiledôneas, botanicamente falando, diferente das árvores que são dicotiledôneas. Então, você tem um sistema radicular bem diferente. Palmeiras, por exemplo, você pode transplantar todas e em qualquer porte. São raríssimas, como, por exemplo, o buriti. O buritizeiro é uma palmeira e que ele possui uma raiz pivotante, uma raiz axial, que essa te dá dificuldade. Um buritizeiro já adulto, você realmente vai ter muita dificuldade de ter sucesso no transplante. Mas uma palmeira imperial de 30 metros de altura, se você quiser, você transplanta. Só o que interfere é o custo. Consegue. O custo deve ser elevado. É o custo, Mauro, é o custo que pesa, porque para você levar uma palmeira de um porte maior, você vai depender de monte, de caminhão, e aí o custo vai embora e não justifica. Fica elevado. Nazaré, como é que você diferencia decoração de paisagismo? Mauro, em matéria de decoração de casa, interna, esse lado, não depende muito, não. O que eu considero é a área de paisagismo, que eu acho que é uma área muito importante, levar em consideração o pensamento, o sonho do cliente e adaptar a área que está em função de novas vegetações e que satisfaça o bom gosto que pode ter. Amaury, considerando as mudanças climáticas, considerando o vegetal ser um ser vivo, ele necessita de um acompanhamento permanente. Muita gente não tem noção disso, da necessária poda, necessário acompanhamento, colocar algum aditivo, algum fortificante ou coisa parecida. Você acha isso essencial para a manutenção da beleza e da saúde do vegetal? Sem dúvida, Mauro. A similaridade ao ser humano ela é muito, muito próxima. Você precisa cuidar da sua saúde, tomando suas vitaminas, você precisa ter uma alimentação balanceada, né? O que acontece? O fenótipo, né? O que você expressa é o teu genótipo, é o que você é, o Homo sapiens, e o ambiente onde você está. Nós estamos aqui na região equatorial, nós temos um biotipo, né, um fenótipo diferente dos que estão lá nas regiões nórdicas, enfim. Então, o vegetal é a mesma coisa. Se ele tem nutrição, se ele tem um ambiente adequado, se ele tem um habitat adequado, se ele é bem tratado, bem cuidado, ele tem tudo para externar todo esse fenótipo dele, toda essa exuberância. Podas são importantes, principalmente no ambiente urbano.
para que você possa conduzir esse vegetal de uma forma adequada, a não prejudicar um vizinho, por exemplo, a não te trazer problema próprio por um excesso de crescimento, né? E a questão nutricional que a gente está falando, sim, porque o vegetal, ele tira do solo os nutrientes para uso próprio, para desenvolvimento, né? Para preencher semente, para fazer fruta, para, enfim, para se alimentar. Então, com o tempo, existe uma tendência que isso se exaure no entorno do vegetal. Então, você está fazendo uma adubação é muito salutar. E eu noto que o cliente, por exemplo, o cliente de vocês, do serviço de vocês, quer um resultado imediato. Ele não quer aguardar a planta melhorar, ser nutrida, levar para o hospital. Ele quer que substitua logo. É assim que funciona, né? Cortar e colocar um novo. Na prática é assim que funciona. Realmente, quanto mais exuberante, mais próximo de uma planta já como se tivesse sido plantada há 5 anos atrás, você conseguir, na hora da implantação, já levar para o cliente, isso vai deixar ele satisfeito, sem dúvida alguma. São poucos os que compreendem que existe um período de maturação, né? Você faz a implantação de um paisagismo e existe um prazo, um período natural de maturação daquelas plantas. Então, para isso, Nazaré, você tem um viveiro, você tem um horto, não é verdade? Sim. Sim, Mauro, nós temos. Para manter as mudas sempre presentes lá, em caso de substituição, você tem imediatamente. Sim, nós temos um viveiro, mas também temos parceiros que nos fornecem esse material. E aí vem a história de mandar buscar em São Paulo, né? E afetar o custo, porque isso é um grave problema aqui. Tudo tem que vir de São Paulo e aí o custo vai lá para cima. Você consegue fazer um jardim hoje só com plantas locais? Sim, na maioria sim. Na maioria sim. Principalmente tem as tropicais. Nós temos carências de flores, né, Mauro? Nós temos que usar mais as tropicais, porque as tropicais que têm um colorido, que têm flores, mas as nossas folhagens são muito bonitas. Nós temos material aqui suficiente para isso. O que acontece, Mauro, é assim, diferente de um produto que você consegue estocar em prateleira, de você consegue ter uma disponibilidade mercadológica a qualquer momento, os vegetais eles têm um tempo, eles têm um prazo para que saiam do viveiro, para que saiam do produtor para ser aplicado. Né? E na nossa região, nós não temos um fluxo tão grande, principalmente de grandes obras. E a gama, o leque de variedades ornamentais são muito grandes. E existe realmente essa situação. Você tem uma demanda relativamente baixa para exigir que o mercado tenha essa disponibilidade de vegetação a qualquer momento. Então, quando você encontra um projeto maior, uma obra de porte maior, você fatalmente vai ter dificuldade de conseguir toda a vegetação aqui em Belém. Variavelmente, você precisa acabar trazendo alguma coisa de fora. Mas isso já foi muito pior no passado. Bem, vocês entraram na história vegetal da cidade, podemos dizer assim, em função desse transplante das 2 samaumiras. Eu sei que elas já estão rebrotando, é comentário geral, todo mundo ficou feliz, ficou alegre. Nós tivemos também, simultaneamente, tempo próximo, alguém que acabou com uma samaumeira. Então, há esse tipo de comparação e esse foi um trabalho muito marcante que eu acho que ficou sendo a marca de vocês. Eu agradeço essa entrevista, essas informações, desejo boa sorte e agradeço em nome da população. Existem uns jardins aqui em Belém que seriam dignos de serem vistos. São Jardins Natural da Natura. Ficam lá na Estrada do Mosqueiro? Na estrada. Se você for lá, você fica encantado. Você acha que você não está aqui. O que acontece lá, Mauro, rapidamente, só te dando um resumo, é que existe um processo lá de biofitorremediação. As plantas elas têm essa capacidade fitorreparadora, tanto do ar como do solo e também da água. Então, a Natura apostou nesse projeto, foi desenvolvido na implantação daquele site, daquela indústria,
Então, todo o sistema de tratamento de esgoto da planta deles lá da Natura é tratada com um jardim, é tratado com plantas, fazendo esse processo de biofitoremediação. Não existe nenhum processo químico, não existe fossa, não existe sumidouro. Amaury, o acesso lá é fácil para quem tenha curiosidade? Que é algo novo para nós, né? Na realidade, como você falou do transplante da samalmeira, que é pioneiro, esse projeto realmente é pioneiro. O governo do estado também tem um projeto nesse sentido aí, que eu acredito que a qualquer momento deve estar acontecendo, para tratar das águas servidas que chegam até o Parque do Bolônia e Água Preta, ali no prolongamento da João Paulo. E realmente é uma situação muito, muito legal. Eu não sei o acesso da população, como a Natura trata o visitante comum que quer ir lá visitar. Mas eu acredito que visitas programadas, planejadas, a Natura com certeza proporciona isso. Eu não sabia mesmo. Muito obrigado pela informação, a gente vai procurar mais detalhes. Eu desejo sorte, Nazaré e Amaury, e que vocês continuem com esse sucesso. Um grande abraço a todos. Obrigada, Mauro. Um abraço. Obrigado, Mauro. Um abraço. Um abraço.